Fala pessoal, tudo certo? Quem fala aqui é Guilherme Scherer, sócio da SX Drones, uma empresa especializada em drones aqui do extremo oeste catarinense. O objetivo desse vídeo hoje é comentar um pouco sobre hélices de drones, comentar um pouco sobre a estrutura, a forma como elas trabalham aí, os diferentes tipos de hélices, diferentes tipos de construção aí que a gente tem hoje nos drones, tanto da FPV, drones agrícolas e drones estabilizados, os drones da DJI hoje. Aí. Grande parte dos drones que a gente tem hoje no mercado aí são drones que utilizam hélices aí para sustentação, né? São chamados drones multirotores, que tem mais de um motor aí. Então a hélice tem um papel fundamental na geração de sustentação, na estabilidade do voo também, né? Então na sequência a gente vai passar um pouco mais de detalhes, mais características de hélices aí dos mais diferentes tipos. Talvez aí você que já tenha um drone, já trabalha com esse tipo de ferramenta ou até utiliza para lazer, para hobby, drones há mais tempo, já vai saber dessa questão que eu vou comentar em seguida. Mas para você que ainda não tem o drone ou tá com ideia aí de adquirir um drone para você, na sequência eu vou passar algum detalhe aí sobre a questão de colocação de hélices em drones. Na construção dos motores e na parte de funcionamento dos drones, existe um detalhe bastante importante aí, que também contribui para a geração de sustentação, que é o sentido de rotação dos motores. Nos drones tanto de FPV ou drones estabilizados, a gente tem sentidos diferentes de rotação dos motores. O sentido de rotação sempre está no sentido diagonal da aeronave, né? Então esse motor gira para o mesmo sentido que esse, e esse motor aqui gira no mesmo sentido que esse, né? Então sempre em formato diagonal, sempre hélices ou motores que ficam em sentido oposto aqui, um do lado do outro, tanto os frontais como os traseiros aí trabalham sempre em sentidos contrários, um gira para um lado e o outro gira no outro lado aí para manter a sustentação da aeronave no ar. Então, da mesma forma aí que os motores, tem motores aí que giram no sentido horário e motores que giram no sentido anti-horário, a gente tem hélices diferentes para cada motor então, né? Então são dois tipos de hélices também. Uma hélice que deve girar no sentido horário e outro tipo de hélice aí que deve girar no sentido anti-horário também. Em relação à construção das hélices, hélices sempre vão ter um ponto mais alto e um ponto mais baixo da hélice, que é justamente o que gera a sustentação. O ponto mais alto da hélice é sempre o sentido de rotação da própria hélice, né? Então, como nessa hélice, por exemplo, o lado mais alto dela está desse lado aqui, é uma hélice que gira nesse sentido, no sentido horário no caso, né? Como foi comentado anteriormente, a gente tem dois tipos de motores, os que giram no sentido horário e no sentido anti-horário. Da mesma forma, a gente tem dois tipos de hélices. São duas hélices diferentes aqui, uma tem a marca preta e outra tem a marca cinza, são duas hélices de Phantom 4 Advance dessas aqui. Então o bordo de ataque é diferente nas duas situações, né? Se vai dar pra ver pro vídeo aí, tem o bordo de ataque, dessa é no sentido no lado de cá e nessa é no sentido do lado de cá, né? Então duas hélices colocadas na mesma posição, né? Então são hélices aí que trabalham em motores que ficam um do lado do outro aí e que giram em sentidos opostos. E aí a gente tem um detalhe que talvez alguns também não saibam aí, que tem diferentes sentidos de rotação em diversos tipos de drones. A maioria dos drones da DJI, pelo menos todos que a gente teve acesso até hoje, sentido de rotação, falando em quadricóptero agora, é sempre no sentido para dentro da câmera. Então, pegando um Air 2S aqui, hélices sempre giram no sentido para dentro da câmera aqui, e no lado traseiro aqui giram no sentido para fora, né? Então essa gira para cá e essa gira para cá, né? Em drones FPV isso pode ser diferente, como é o caso desse drone aqui. Tem o sentido de rotação das hélices um pouco diferente, né? Em FPV, geralmente o sentido de rotação é para fora, mais voltado para a parte central do drone, então essa hélice gira nesse sentido e essa gira nesse sentido. Principalmente aí porque FPV o costume é voar em locais mais apertados, locais que tem bastante árvore, e se acontecer, por exemplo, der um acidente e pegar num galho de uma árvore, se o sentido de rotação tiver no sentido da câmera, pode acontecer de ficar preso num galho e fica difícil fazer a retirada depois, né? Outro problema em FPV seria em relação à sujeira que vem na câmera. Então, como são drones aí que se utilizam em locais dos mais variados aí, geralmente estão em contato maior com sujeira, então hélice girando no sentido para dentro, no sentido da câmera, tende a jogar mais sujeira para dentro da câmera, que é uma questão que não acontece nos drones da DJI, né? São drones que já tem trem de pouso, por exemplo, que é uma coisa que dificilmente tem em FPV, né? Então a hélice geralmente está numa projeção diferente do que um drone de FPV, né? Por isso é um dos motivos aí. A configuração ela pode ser alterada, por exemplo, um drone de FPV dessa pode ser alterado no Betaflight, que é um software que a gente usa para fazer configuração de drones FPV. Então eu posso alterar
pro sentido de rotação ficar tanto para dentro ou para fora, que a gente chama aí. Na tela eu vou deixar alguns esquemas aí de rotação de motores, tanto do FPV como, por exemplo, do Air 2S aí, ou dos outros drones da DJI também. Então assim, a pergunta aí que muitos fazem e que talvez alguns ainda que não tenham drones ou não saibam do detalhe aí, perguntam em que sentido que se faz a colocação, como é que eu sei em que motor que eu coloco cada tipo de hélice. Então os drones da DJI tem um esquema bastante simples, né? Tanto os Mavic, todos os drones da DJI, incluindo os Mini aí também, tem marcações nos motores e nas hélices. Então a marcação nos Mavic geralmente está no centro da hélice aqui. Vamos ver se vai dar para ver no vídeo aí. Tem uma marquinha laranja no centro da hélice aqui. E tem motores marcados também com a parte laranja aqui. E esse motor aqui, por exemplo, também tem a marcação laranja. Quanto que tem tipos de hélices também, por exemplo, que não tem nenhum tipo de marcação. O centro ele é da mesma cor que o restante da hélice. E tem motores também sem marcação nenhuma, né? Então, a hélice sem marcação vão em motores que não tem marcação. Então, no caso, nesse motor aqui e nesse motor aqui. E as hélices que tem a marcação no centro aqui, então vão nos outros motores que tem a marcação. Nesse no caso aí. Nos Phantoms aí é basicamente o mesmo detalhe também. Existem motores aí que tem marcação, no motor superior tem marcas pretas aqui. E outro motor sem marcação nenhuma. E aí as hélices também são diferentes entre elas. Tem hélices aí que tem marcação preta, tem hélices que tem marcação cinza, que no caso vão em motores aí que não tem marcação nenhuma, né? Então é bastante fácil aí de diferenciar qual hélice vai em cada motor aí nos drones da DJI. Nos drones de FPV vai variar bastante do modelo, como eu comentei antes, é possível de fazer essa configuração no sentido de rotação nos motores lá, principalmente em função da questão de cada um, do interesse de cada um, né? Então esse aqui é um drone, por exemplo, que ele tem o sentido de rotação no sentido anti-horário. Vou deixar um vídeo do Betaflight rodando na tela aí para vocês entenderem a parte lá no Betaflight como é que é possível de fazer isso. Então assim, em relação à construção da hélice, a estrutura da hélice vai depender basicamente da finalidade que o drone aí é utilizado, né? Então drones mais leves tendem a ter hélices menos rígidas, mais flexíveis no caso, e drones maiores aí tendem a ter hélices maiores também e com uma rigidez maior, uma resistência maior, justamente pelo fato de ter mais peso aí na estrutura do drone aí que precisa de sustentação também, né? Tem vários tipos de hélices hoje no mercado, desde das menores aí, são hélices de FPV, por exemplo. Tem hélices aí dos Mavic, no caso que é um Air 2S. São hélices já um pouco maiores em comparação aí. Temos hélices de Phantom aí, comparando a hélices de Air 2. Já dá uma diferença aí. E temos também aqui hélices de Agras T20, que é um drone utilizado aí para pulverização agrícola, que está no canto do vídeo aí. Que a gente trabalha, também vai trazer mais vídeos aqui no canal falando sobre isso. A questão de construção da hélice vai variar bastante, porém a característica é a mesma. É tanto uma hélice de um drone de pulverização, por exemplo. Também tem um bordo de ataque. A hélice fica nesse sentido no drone, então tem o lado aí mais alto e o lado mais baixo. O sentido da rotação também é nesse sentido aqui, que é o sentido do bordo de ataque da hélice, né? Então são hélices aí extremamente rígidas, né? O T20, por exemplo, decola aí com praticamente 48 kg de peso. Então a necessidade de hélices aí, a estrutura, o reforço da hélice é bastante grande. Da mesma forma, num drone de pulverização, também é o mesmo esquema. O T20, por exemplo, são 6 motores, né? Então tem motores que a gente chama de motor SCW e motor CCW, ambos aí giram em sentidos opostos, conforme a nomenclatura deles. Tem na própria questão do motor, que num outro vídeo aí, numa outra oportunidade eu vou trazer para vocês, que informa o sentido de rotação no motor, né? Na própria estrutura do drone aí tem a representação no sentido de rotação, né? Então também são hélices que giram em sentidos diferentes, né? Então, só por curiosidade, isso aí é uma hélice de Agras T20, que é uma hélice, né? Vai em um lado. Do outro lado a gente tem a outra hélice, no caso, então que completa o conjunto. Então isso que é hélices aí que vão em um motor. Outra dúvida aí que surge com relativa frequência aí entre as pessoas que a gente mantém contato é em relação ao número de pás da hélice, né? Porque umas hélices, por exemplo, tem mais pás e outras hélices, como dos da DJI, por exemplo, tem 2 pás, né? Então é uma questão bastante relativa ao modelo em questão, né? Como eu comentei antes, em drones FPV a gente tem uma variação muito maior em todos os sentidos, né? Não só em hélices, mas falando em hélices aí, tem drones aí que também tem hélice de 2 pás, como por exemplo esse drone aqui também são hélices de 2 pás. Tem hélices com 3 pás, 4 pás, tem até hélices de 8 pás, então vai variar bastante em relação
relação ao modelo do drone. Geralmente hélices aí que tem um número maior de pás, são hélices que geram um voo um pouco mais estável do que tem números menores de pás, porém o consumo de bateria da aeronave aumenta também, né? Falando em DJI aqui, todos os drones da fabricante aí, desde o menor, desde o Mini SE do Mini 2 até o Agras T10, T20, T30, que são os maiores da fabricante hoje aí, são todos drones que utilizam hélices com duas pás, aí, que a grande maioria dos drones aí utiliza no mundo inteiro, né? Então varia bastante conforme o modelo. Os DJI são geralmente duas pás. Não conheço nenhum a princípio que tenha mais pás que isso. Se alguém lembrar de algum aí, pode deixar nos comentários também. Em relação ao FPV, então tem uma variação bastante grande aí que vai depender do conjunto que forma o drone aí, a questão de motores e tudo mais, né? Então são vários fatores aí combinados que determinam a questão da hélice. O próprio gosto do piloto influencia nisso, né? Então esse foi o objetivo de hoje, comentar um pouco mais sobre as hélices, a estrutura, os tipos de hélices, sentido de rotação, cuidados com hélices também. Então, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no nosso canal aí, dê um like no vídeo aí, com certeza ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa um comentário também se você gostou, sugestões de vídeos aí que a gente pode estar fazendo sobre o ramo de drones também. A gente fica bastante agradecido aí pela visualização, e se tiver precisando de qualquer coisa aí, entre em contato conosco, os links também estão na descrição do vídeo aí. Beleza? Valeu!